Você tem 37 trilhões de células no seu corpo. 37 trilhões de células. Cerca de 200 tipos. Então você tem 37 trilhões especializados em cerca de 200 tipos de célula. Você perde célula o tempo inteiro. Célula epitelial você perde o tempo inteiro. Epitelial é aquela célula que reveste, né, as porções externas do seu corpo. Então os tubos, né, a região que está para a luz do seu trato intestinal, do seu trato respiratório. Então tudo isso é revestido por um epitélio. Você perde muitas células, mas é milhares de células o tempo inteiro. Se você não repor essas células, se você não repuser essas células, você vai ficar sem célula. Você vai morrer. Então você tem que repor essas células. Como que isso acontece? Vocês lembram lá no começo que eu falei na teoria das células, que uma célula sempre vem de outra célula pré-existente, as células não podem surgir do nada? Pois bem, as células que você já tem, elas têm que ter a capacidade de se dividir, tá? Mas não só isso. Essa capacidade de se dividir, ela tem que fazer com que as células que forem originadas, né, principalmente nesses casos de células epiteliais, células tronco, né, que vão gerar outras células do seu organismo, essas células elas têm que ser, essa divisão de células originais, células iniciais, que a gente vai chamar de células mãe, tem que gerar células filhas que sejam funcionais, que funcionem, né, que consigam se diferenciar e realizar o trabalho ou a função, enfim, igual ou necessária de um determinado tecido de onde ela foi gerada, ou igual à mãe, a célula-mãe que gerou essas células filhas, tá? Então, esse processo de divisão, esse processo de formação de novas células a partir de uma célula inicial, a gente vai chamar de mitose. Mitose, tá? Então, a mitose nada mais é do que um processo de divisão celular, no qual as células filhas que forem geradas, elas têm a mesma carga genética do que as células mães, tá? Então, é uma geração de dois clones, tá? Então, esse tipo de divisão celular, quando ocorre em organismos unicelulares, é chamado de bipartição, tá? Ou de clonagem, vamos dizer assim, né? A maneira como você consegue dividir um organismo unicelular, gerando dois organismos unicelulares idênticos a partir de uma célula-mãe, tá? Vamos dar uma olhada no que é e no que consiste a mitose, tá? A mitose, né? Isso aqui é um resumo do ciclo celular, tá? A mitose, ela é composta, ela é dividida em algumas fases, e essas fases são determinadas tanto molecularmente quanto morfologicamente, mas principalmente a eventos relacionados ao nosso DNA, ao nosso material genético, tá? Então, essa mitose, ela vai ser dividida em um período antes do início da divisão propriamente dito, que a gente vai chamar de intérfase, tá? E a mitose propriamente dita, muita gente fala que, na verdade, a intérfase ela não faz parte da mitose diretamente, né? Mas ela é um período entre a divisão celular, né? Então, a mitose ela vai ser dividida em algumas fases bem características de acordo com alguns aspectos do nosso material genético. Então, a gente vai ter a intérfase, que é uma fase que antecede a mitose e que é a fase mais longa do ciclo celular, e a mitose propriamente dita, que é um momento em que a célula, que é rápida pra caramba, que é o momento em que a célula inicia todos os processos moleculares que vão gerar as células filhas idênticas à célula mãe em termos moleculares, tá? Então, olha, vamos dar uma olhada aqui de novo. A gente tem a intérfase, que vai estar representada por esse período aqui, tá? G1, S e G2. G vem de gap. É um período em que ou a célula está gerando proteínas, né? Então a síntese de proteínas, ou ela está estacionária, ela está simplesmente crescendo, né? Que a gente chama, né? Que na verdade esse crescimento está associado também à síntese de algumas proteínas ou de outros tipos de substâncias, tá? Então a gente vai ter duas fases de gap, são chamadas de G1 e de G2. A G1 ela antecede uma fase da intérfase que a gente chama de fase S, S de síntese. Tá? É nessa fase que ocorre a replicação do nosso material genético, do nosso DNA, tá? Então é na fase de síntese da intérfase que a gente vai replicar o nosso DNA. Na mitose propriamente dita, a gente vai ter outras fases que vão ter uma nomenclatura característica: a prófase, metáfase, anáfase
telófase e a citocinese. Prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. Vamos estudar cada uma dessas fases, tá? A intérfase, então, já falei para vocês, é essa fase aqui, é a fase mais longa do ciclo celular, tá? Ela é dividida em G1, S e G2, S que seria a fase de síntese. Então, é na intérfase que ocorre a replicação do nosso material genético, do nosso DNA. Tá? Essa fase, a intérfase, ela se caracteriza por uma intensa atividade de síntese, tanto síntese proteica quanto síntese de material genético. Tá? E o material genético vai ser replicado ou duplicado, né? A réplica que a gente chama, ou duplicação, assim como os centríolos. Então, nessa fase, a gente também tem a duplicação dos centríolos, que para quem estava acompanhando a aula, já estudamos, são aquelas organelas que vão compor as fibras dos microtúbulos, são organizadoras dos microtúbulos que fazem parte do citoesqueleto da célula. Tá certo? Depois da intérfase, quando de fato a gente tem o início da mitose, quando vai começar a divisão celular, a gente tem a primeira fase da mitose. Então, lembrando, a intérfase é a fase mais longa do ciclo celular. Aí terminou a intérfase, a gente tem o início do ciclo da mitose, tá? O início da divisão e todos os processos moleculares que vão gerar a divisão. Então, a primeira coisa que acontece, a primeira fase, a gente chama de prófase. Prófase. A prófase, ela também tem uma outra fase intermediária entre ela e a próxima que a gente chama de prometáfase. Então a gente vai agrupar essas duas juntas, seriam as duas primeiras fases da mitose. Prófase e prometáfase, tá? Vamos ver o que acontece nessa fase. Então, fase de prófase e de prometáfase seria a fase inicial da mitose. Então, os cromossomos, eles estão se condensando. O que isso quer dizer? O material genético ele está espiralizando, ele está condensando, ele está começando a se tornar mais condensado. Tá? Ele era aquela cromatina espalhada pelo núcleo, agora os cromossomos começam a se tornar uma estrutura mais densa, mais enovelada, como se você pegasse um grande fio de lã e juntasse ele até ele se tornar um novelo. Tá? Então isso se chama condensação cromossômica. Então na prófase inicia-se a condensação cromossômica, tá? Formam-se fibras do fuso mitótico. O que são essas fibras? São essas fibras aqui, ó. Olha só que interessante. A gente tem aqui os centríolos, lembra que a gente falou? Eles já estão duplicados, né? E eles já começam a se afastar para os polos da célula, Entre os centríolos, a gente tem a formação de fibras do fuso mitótico, que são compostas por proteína chamada de tubulina, tá? Por microtúbulos. Isso aqui são microtúbulos, tá? Eles começam a se afastar e as fibras que vão formar o fuso mitótico começam a se formar entre esses centríolos, tá? E inicia-se, então, a desintegração da carioteca. O que é a carioteca? É a membrana do núcleo, tá? Membrana do núcleo. Carioteca, que está aqui representada, ó, tô fazendo um círculo aqui na carioteca, tá? Então, na prometáfase, a gente vai ter a carioteca se desintegrando. Então, nessa fase, a gente tem início de condensação cromossômica, os centríolos começam a se afastar, entre os centríolos a gente tem o citoesqueleto de microtúbulos de proteína tubulina se formando, que vai gerar o fuso mitótico, que a gente vai falar daqui a pouquinho, condensação cromossômica e o envoltório nuclear se desfaz, tá? Nessa fase, nesse começo da mitose, tá? A metáfase é uma fase que vocês vão ouvir muito falar dela, tá? Nessa fase, a gente tem os cromossomos no seu maior grau de condensação. Então aqui os cromossomos já estão bem enovelados, bem condensados, de tal forma que a gente consegue visualizar esses cromossomos numa região equatorial, numa região mediana da célula, tá? No que a gente vai chamar de placa metafásica, que é a região mediana ali da célula, uma região no equador da nossa célula, onde a gente vai ter todos esses cromossomos alinhados e organizados, pronto para serem divididos, um para cada lado, um para cada célula filha, tá? Então, grau de maior condensação cromossômica, maior grau de condensação cromossômica na mitose acontece nesta fase, fase de metáfase. É nessa fase que o pessoal gera o que a gente chama de cariótipo. Cariótipo seria o cariótipo é uma figura, né, que a gente gera de todos os cromossomos
cromossomos metafásicos, de todos esses cromossomos no máximo da sua espiralização. Tá? Ele é interessante para a gente estudar se existe algum tipo de alteração cromossômica em uma determinada célula. Então, a gente para a mitose no meio da metáfase, tá? E cora esses cromossomos e separa eles depois para fazer a montagem do cariótipo, para a gente conseguir observar todos os cromossomos da nossa espécie, tá certo? Olha só, voltando aqui, os cromossomos, eles estão em uma porção equatorial da célula, formando o que a gente já falou, que é a placa metafásica, né? Placa metafásica, tá? Aqui, seria essa região aqui, ó, reparem, tá? Eles estão bem no equador da célula, todos os cromossomos organizados no equador da célula, tá? E os microtúbulos que foram gerados lá pelos centríolos, que a gente viu, que já se duplicaram na prófase, se ligam ao cinetócoro. Caramba, o que é cinetócoro? Cinetócoro é uma região que fica em uma região dos cromossomos chamada de centrômero, tá? Esses centrômeros são regiões que eles acabam não se condensando tanto, tá? Nos cromossomos, e a gente consegue visualizar essas regiões. Então, quando os cromossomos eles se dividem naquela fase da intérfase, né, eles vão se dividir e vão ficar unidos por essa região que a gente vai chamar de centrômero. Eles ficam unidos. Então, o DNA ele vai se dividir nos cromossomos, vai gerar as cromátides, que a gente vai chamar, que são essas perninhas dos cromossomos, né? E eles são unidos nessa região que a gente chama de centrômero, tá? O centrômero tem uma região específica chamada de cinetócoro. Esse cinetócoro é onde as fibras, né, os microfilamentos de tubulina, os microtúbulos vão se ligar, tá? Então os microtúbulos eles estão vindo aqui dos centríolos, eles se ligam nos cinetócoros nessa fase, tá? Nessa fase da metáfase, quando você tem o maior grau de condensação cromossômica, tá? Depois que você tem a ligação dos microtúbulos no fuso, né, nos cinetócoros, a gente vai ter, na fase de anáfase, que veio depois da metáfase, o encurtamento dessas fibras, o encurtamento dos microtúbulos, tá? Quando os microtúbulos se encurtam, as cromátides se separam. Então, imagine o seguinte, olha aqui, vou desenhar aqui que eu acho que fica mais fácil. Então, anteriormente eu tinha um cromossomo aqui dividido, tá? Então, esse cromossomo ele se replicou. Essa região aqui é o que a gente chamou de centrômero, tá? Centrômero, tá? As fibras do fuso, os microtúbulos, eles vieram na metáfase e se ligaram aos cinetócoros, um de cada lado. Aqui eu tinha um centríolo, aqui eu tinha um outro centríolo. Se ligaram aos cinetócoros, um de cada lado, tá? Nessa fase, na anáfase, essas fibras elas vão encurtar. Quando elas encurtarem, eu vou ter a separação desse cromossomo replicado aqui, tá? Separação desse cromossomo replicado, formando essa figura aqui, ó, tá? Então eu tenho aqui, nesse caso, a gente chama de separação das cromátides, tá? Só para a gente reforçar aqui, ó, mais uma vez, tá? Então eu tenho aqui o DNA, tá? E a região do centrômero. Na intérfase, eu vou ter a divisão desse DNA, dessa forma. Na prófase, eu vou ter a condensação desse DNA organizado nos cromossomos, tá? Formando um desenho parecido com esse. Aqui eu tenho o centrômero, tá? Então eu tenho aqui um cromossomo duplicado e cada uma dessas pernas aqui a gente chama de cromátides. Cromátides. É importante saber isso. Por quê? Porque na mitose a gente vai ter a separação das cromátides. Cada uma dessas pernas do cromossomo, né, geradas na intérfase pela duplicação do cromossomo, elas vão ser separadas, formando cromossomos novos cromossomos, tá? Então, a partir de um cromossomo, eu tenho a replicação e eu formo as cromátides irmãs. Na mitose, na fase de anáfase, eu vou ter a ligação das fibras do fuso e a separação das cromátides, gerando cromossomos replicados, tá? Os cromossomos, a partir dos cromossomos que foram replicados lá na fase de intérfase, tá? Então eu tenho um encurtamento das fibras do fuso e as cromátides separadas com os cromossomos sendo puxados para lados opostos, separação
num processo que a gente vai chamar de separação de cromossomos homólogos. Esse aqui é um esquema clássico de uma anáfase, tá? Então, separação das cromátides. Olha aqui, os centríolos, tá? Então, aqui foi mostrado os centríolos e os cromossomos já sendo separados, indo para os polos das células, né? Separação das cromátides. Então, eu tinha isso, houve essa puxada por encurtamento das fibras do fuso e agora eu tenho isso aqui, né? Eles sendo puxados para os polos das células. As cromátides foram separadas, gerando novos cromossomos para os polos das células. Depois da anáfase, a gente vai ter uma fase chamada de telófase, tá? Ela é caracterizada pela chegada dos cromossomos aos polos, tá? Pela descondensação desses cromossomos, pela reorganização dos núcleos, olha aqui, ó, a carioteca já se reorganizando, e por uma fase de constricção do citoplasma, que é esse processo que a gente está mostrando aqui, ó, tá? Essa constricção, ela é centrípeta, ou seja, ela é em direção ao centro, tá? Das duas células que foram formadas, ela é centrípeta e ela é formada por um estrangulamento do citoplasma. Isso é diferente do que ocorre nas células vegetais. Nas células vegetais, ela é centrífuga, ela vem de dentro para fora da célula. Nas células animais, ela vem de fora para dentro, separando o citoplasma. Quando finaliza essa fase, a gente vai ter o que se chama citocinese, que é a separação do citoplasma. Nesse caso aqui, gerando duas células idênticas. Vocês repararam que a quantidade de DNA que foi gerada lá no começo é a mesma que foi parar nas células filhas? Porque na intérfase eu tinha só um cromossomo, vamos imaginar uma célula hipotética com um cromossomo só. Esse cromossomo se duplicou e quando terminou a divisão, cada célula filha continua tendo somente um cromossomo, que é idêntico àquele que foi dividido lá na intérfase e que estava na célula mãe. Tá? Então, mais uma vez, ó, uma célula hipotética com um cromossomo só, uma célula que a gente acabou de criar aqui. Na intérfase ele se divide, a gente tem aqui as cromátides. Na metáfase, esse cromossomo vai estar na placa metafásica no meio da célula. Na anáfase, a gente tem a puxada desses cromossomos para os polos, tá? Em direção aos centríolos. E a gente tem a divisão formando células filhas com um cromossomo cada um cromossomo que é igual ao cromossomo da mãe. Por isso, a gente chama esse tipo de divisão equacional, tá? A mitose ela é chamada também de divisão equacional, porque as células filhas são iguais em termos de quantidade de DNA do que as células mães, tá? Então, vamos ver aqui um resumo da mitose. Olha só, então a gente tem uma célula numa fase inicial aqui, a fase de intérfase, quando a gente vai ter a replicação do DNA na fase S, tá? Os cromossomos, então, eles iniciam a sua condensação, tá? Isso aqui a gente vai chamar de prófase, tá? E a célula e a gente vai ter a dissociação da carioteca no final da prófase, né? Os cromossomos atingem, então, o máximo grau de condensação e eles se organizam na região equatorial da célula, né? Formam-se, então, o fuso mitótico, ou seja, a ligação dos microtúbulos que estão originados aqui nesses centríolos que eu circulei para vocês, a os cinetócoros, né? Ambos os lados dos cinetócoros dos cromossomos, tá? Na anáfase, eu vou ter a separação das cromátides. Olha só, as cromátides sendo puxadas para os polos em direção aos centríolos, né? E na telófase, eu vou ter a finalização com a citocinese, que é a constricção do citoplasma e a divisão em duas células filhas. Só para a gente fugir um pouco aqui do esquema e ver como que isso ocorre, olha só que legal essa célula, né? A gente tem um núcleo aqui marcado em azul, né? E a gente tem os microtúbulos marcados em verde. E olha que legal aqui, ó. A gente tem aqui uma fase de intérfase, uma fase de prófase, uma metáfase, uma anáfase e uma telófase. Olha só que massa, né? A gente consegue ver bem aqui na metáfase os cromossomos na região equatorial, a separação aqui depois na anáfase e a constricção aqui na telófase, tá certo?
Vamos dar uma olhada no exercício de fixação para a gente lembrar bem do que são as fases da mitose. Olha só. Então, julgue os itens sobre mitose. Mitose é independente de replicação do DNA. Mitose independente de replicação do DNA? Independente não, a replicação ela vai acontecer lá na nossa fase de intérfase, né? Como a gente viu, na fase S da intérfase. Então, é necessário que o DNA se duplique, se replique, para que a mitose se inicie. De fato, a gente tem uma série de controles moleculares que avisam a célula que o DNA está pronto e já se replicou para que a gente comece a fase de mitose, a fase da divisão efetivamente da célula, tá? Então, ela não é independente da replicação, ela depende da replicação completa do DNA, tá certo? Então, isso aqui está errado, tá? Segunda, a mitose é a fase de menor duração do ciclo celular. Tá certo, eu falei para vocês, a fase de maior duração é a intérfase. Lembra que o ciclo celular ele vai ser composto pela intérfase e pela mitose? Então, a mitose é a divisão propriamente dita. A intérfase é a fase de síntese proteica e síntese de DNA, tá? Então, a divisão, efetivamente, ela é muito mais rápida do que a fase de síntese, tá? Então, ela é, de fato, a menor fase do ciclo celular. Inicia-se com condensação de cromossomos. Condensação de cromossomos. Tá certo também, tá? Então, a gente vai ter, na verdade, a replicação, né, e a condensação desses cromossomos, tá? Na metáfase, os cromossomos presos à fibra do fuso iniciam a migração para os polos da célula. Não é na metáfase que isso acontece, né? A migração começa na anáfase, não na metáfase. Então, isso aqui está errado, tá? Durante a prófase, o nucleolo se desfaz. Tá ok, tá certo, né? Durante a prófase, tanto o núcleo quanto o nucleolo vão se desfazer, tá? E aqui, as células dos mamíferos só fazem mitose durante o período embrionário. Não, eu falei para vocês no começo dessa aula que as células, não só no período embrionário, você precisa o tempo inteiro repor células. Então, por exemplo, células do seu tecido epitelial, né? Células que você tem no seu tecido epitelial, você perde muitas células, você precisa repor elas constantemente. Então não é só quando você é um embrião, tá? Você constantemente precisa repor essas células, tá? Então olha só, aqui fechando, né? Então errada a D, errada a F e errada a A, como a gente já tinha conversado aqui, tá? Então alfa, delta e fox estão erradas e as demais estão corretas, tá ok? Mais uma aqui para nós. Olha só, considere a figura a seguir, a qual mostra duas fases da divisão celular mitótica representadas em A e em B. Aqui a figurinha, tá? Com base na figura, é correto afirmar que, olha só, o que a gente tem aqui? Representações de células, fotomicrografias de células. Nesse caso aqui, ó, os cromossomos estão todos na região equatorial da célula com o máximo grau de condensação. O que é isso? Metáfase, tá? Metáfase. Cromossomos se afastando da região central da célula, se afastando da região central da célula. O que a gente tem aqui? Encurtamento das fibras do fuso, puxando, separando as cromátides. Anáfase. Então aqui a gente tem uma metáfase e aqui a gente tem uma anáfase. Vamos dar uma olhada, olha só. Os cinetócoros formam estruturas complexas e organizadas na fase da prófase, representada em A. Não. Prófase não. Em A a gente tem metáfase. As fibras do fuso começam a se separar no início da fase S. Fibras do fuso se separam no início da fase S ou de duplicação do DNA, como representado em A. Não, também não. Durante a fase G2, ocorre síntese de DNA, essa na fase S, né? E os cromossomos se concentram na placa metafásica. Não. Na transição da síntese de anáfase, na transição da fase de anáfase representada em A, não. Já falou que isso aqui é uma metáfase, tá? Então, na transição da fase de metáfase representada em A, beleza. Para anáfase representada em B, beleza. As cromátides se separam e se movem para polos opostos. Isso é perfeito. Para polos opostos do fuso mitótico, perfeito. Letra E. Letra E.